Olá, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco para mais essa live aqui do Instagram e que também será postada em outras mídias sociais nossas, do nosso Ministério Cristãos Estudantes da Bíblia. É muito bom estarmos juntos, quero dar as boas-vindas a todos. Fiquem à vontade também para quaisquer perguntas que vocês tenham. E o tema de hoje está muito bom, que é a questão da esperança celestial. Bem, se você vier do meio evangélico ou mesmo católico, talvez você ache até estranho o que nós comentamos lá com relação a, por exemplo, as perguntas, né? Quem pode ter a esperança celestial? O que é o testemunho do Espírito? Porque isso, para pessoas que vêm do meio evangélico, isso é o óbvio, é o normal. A esperança do cristão é no céu. E pronto, e acabou. Agora, você sabia, se você que está nos ouvindo aí for um evangélico ou um católico, você sabia que há grupos que acham isso até um estranho, um absurdo? Há grupos que pregam, por exemplo, que há dois tipos de cristãos: os que vão para o céu e os que vão ficar na terra, e ambos são cristãos. E há outros ainda que dizem que todos os cristãos vão ficar na terra, que ninguém vai para o céu. Então, nós vamos explicar um pouquinho com relação a isso. Por que essas ideias e como que podemos provar que a esperança, primeiro, ela é celestial no sentido literal, ou seja, de ir para o céu, estar na presença do Senhor Jesus e do Pai Celestial, e também desmontar um pouco dessas outras teorias, falar sobre o testemunho do Espírito. Ele deve acontecer antes de você tomar os emblemas, ou é algo que vem depois? E se vem, o que é? Então nós vamos conversar um pouquinho dentro do tempo que nós temos disponível aproximadamente aqui para a nossa live. Eu vou até colocar aqui um contador, que é muito importante também. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Isso. Então vou aproveitar aqui já para dar as boas-vindas para o Maurício, a Maria e o José Andrade, que estão conosco aí acompanhando. Sejam todos bem-vindos, irmãos e amigos, para essa nossa live. Aproveito também que os que puderem compartilhar, podem fazer isso. Você já tem aí um botãozinho aqui embaixo, né, de compartilhar, e vocês podem colocar para aquelas pessoas que vocês acham que vão se beneficiar disso daí. Então, inclusive perguntas também, se vocês tiverem, né, qualquer pergunta específica, vocês podem, deixa eu ver aqui, muito bem, vocês podem colocar e a gente vai respondendo, né? Bom, também quero dar as boas-vindas para a Lia, ou Lila, acho que é Lila, e a Maria de Fátima, que está dando aí a boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Aqui também o que eu acho que talvez seja Joy ou José, é possível que seja isso, também seja bem-vindo. Então, vamos começar. À medida que vocês vão entrando, eu vou também dando as boas-vindas para você. Então, aqui o José está dizendo boa noite para todos, boa noite também a Ila Marques, ou Lila Marques. Então é isso, boa noite, irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Bom, a esperança oferecida aos cristãos no Novo Testamento, francamente, é uma só, e veio da própria boca de Jesus. Primeiro texto que nós vamos considerar, João 14, 13. Jesus falou com todas as letras: e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. É aquele famoso texto que Jesus fala que estava indo para o Pai, na casa do Pai dele há muitas moradas, e ele iria preparar um lugar. Para quê? Para que os cristãos estivessem com eles.
Não há outra interpretação disso daí. E esse lugar, para onde ele foi? Para onde foi Jesus? Vamos lá, para onde foi Jesus? Depois que ele foi ressuscitado passou os seus últimos dias aqui na Terra, depois de 40 dias ele foi para onde? Ele não foi para o céu? Ele não é o evento da ascensão de Jesus Cristo? É isso, ele foi para o céu. E é lá que é a morada, e é lá que ele prepara o lugar, e depois ele vem para ajuntar os cristãos. Isso aí fica muito claro. Com relação à esperança, e eu quero aproveitar aqui para dar as boas-vindas ao Adriano Campelo, que acabou de chegar. É muito bom estarmos juntos aqui. Se puder compartilhar também, compartilhe, e aproveito para mandar o amor cristão para sua família. Bom, então eu estava falando sobre a esperança em si. O que a Bíblia fala sobre a esperança do cristão? Note, do cristão. Não estamos falando que o mundo todo, se você não é cristão, está condenado. Isso é uma outra história que podemos pincelar aqui. Mas Efésios 4:4, o que diz lá? Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. É duas. São três. Né? É uma só. Então notem, há um só corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. A igreja, ela é membro, cada cristão verdadeiro, gerado por Espírito, é membro de um corpo só. Estão todos eles dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo. Há um só Espírito, que é o Espírito de Deus, que também é transmitido por meio de Jesus Cristo. E às vezes na Bíblia é chamado de Espírito de Cristo, mas esse procede de Deus. E, enfim, a esperança é uma só. E note esse termo aí. A esperança para a qual vocês foram chamados. Note que a esperança ela é comparada a uma convocação, a um chamado. Quer ver que é assim? Hebreus 3:1. O que diz lá em Hebreus 3:1? Vamos ler. Hebreus 3:1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, ou dependendo da sua Bíblia, da chamada celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Então você vê que há uma chamada. E essa chamada é o quê? É terrestre? Não, é celestial. Olha, vamos conectar os pontos, né? Jesus falou que ia para o céu preparar um lugar. Quando voltasse, estaríamos com ele. Bom, a casa do Pai tem muitas moradas, não tem como interpretar de outro jeito. Aí depois, Efésios diz que a esperança é uma só, para a qual nós fomos chamados. Hebreus, falando do chamado, diz que é celestial. Ponto. Não tem como entender de outro modo. Quero dar as boas-vindas aqui para o Alvarino, que acabou de chegar. Seja muito bem-vindo, viu? E lembrando, sigam o nosso perfil do Instagram, compartilhem esse vídeo, porque isso ajuda a distribuir, a divulgar essa mensagem para outras pessoas. Se você acha relevante, você acha importante, coloca aí no botãozinho de compartilhar para que outros possam depois assistir. Vai ficar gravado no IGTV a propósito. Também Efésios 4:1 e 4, voltando à questão do chamado, né? Diz assim, Paulo, no caso falando, portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então há um chamado, o chamado está sendo feito, e atende quem ouve, quem entende esse chamado. E esse chamado, como estamos falando, é um chamado para o céu. Outro texto que prova isso, Filipenses 3:14. O que diz lá? Filipenses 3:14. Apresso-me em direção ao alvo. Onde é que está esse alvo? Está aqui na terra? Apóstolo Paulo falando. A fim de ganhar o prêmio da convocação, olha a palavra de novo, ou chamado, ou vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, novamente aparece o termo chamado celestial, convocação celestial.
Quero dar as boas-vindas ao Justin, que acabou de chegar. Seja bem-vindo. Se você acha relevante o conteúdo, por favor, compartilhe, siga o perfil e estará ajudando assim a nossa obra. Vamos ver mais um texto que fala desse chamado e já dá uma pincelada sobre o que é esse chamado. Novamente, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 2:12. 1 Tessalonicenses 2:12 diz: suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que os convocou para o quê? Para o seu reino e glória. Aí nós já temos mais dois elementos, o reino e a glória. Portanto, o chamado ele é celestial, o chamado é para um reino e o chamado é para a glória. O que nos remete àquele outro texto que fala daqueles que vão receber a glória, a honra e a imortalidade. Está vendo? Imortalidade é no céu. Carne e sangue não herdam o reino do céu. Outro texto que nos faz lembrar de que estamos falando mesmo de coisas celestiais. Outro texto, 2 aos Tessalonicenses 1:11. Paulo disse: conscientes deste fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Então nós temos aí novamente o termo convocação. Então nós vemos que há um chamado, que não é um chamado simples, é um chamado para o reino, é um chamado para a glória. Segundo aos Tessalonicenses 2:14 deixa isso muito claro. E para isso vos convocou por meio do evangelho que vos anunciamos. E daí nós vemos o meio da convocação, por onde que ela é feita. Não é necessariamente, e é outro ponto que nós vamos entrar mais para frente na live, não é necessariamente por meio de um testemunho sobrenatural. E fui chamado para o céu. Mas aqui diz com todas as letras que a convocação é feita por meio do evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, como é que se alcança a glória de Jesus? Será que alguém alcança a glória de Jesus aqui na Terra? É possível mesmo termos a glória de Jesus no ambiente terrestre? É claro que não, porque hoje Jesus ele tem uma posição elevadíssima, ele está acima de todos os anjos, já estava anteriormente e está muito mais hoje, né? De novo, em 1 de Pedro 5:10, esse termo, essa questão da glória, que é uma coisa celestial, é colocado aqui. Então vamos lá, 1 de Pedro 5:10. Vão anotando os textos aí, depois quem quiser assiste de novo, com calma, e nós vamos colocar. E eu estou indo num ritmo um pouquinho mais acelerado, porque o nosso tempo aqui no Instagram, da live, ele é reduzido. Muito bem. Esse texto diz: ora, o Deus de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Notaram? Convocou para quê? Para a eterna glória em Cristo Jesus. Então, tá aí, é isso, né? Logo depois, continuando, de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então, fica claro aqui que esse chamado, ele é um chamado para o céu, portanto ele é dito de celestial, ele é um chamado para a glória, ele é um chamado para o reino e para a semelhança de Jesus. Agora, algumas pessoas, como nós dissemos no início da live, têm dificuldade de entender isso. Alguns grupos acham que ninguém vai para o céu. Já outros acham que uma parte dos cristãos vai para o céu, mas a outra vai ficar na terra. Mas nós já vimos lá em Efésios 4:4 que a esperança é uma só. Então não pode ter duas esperanças. Agora, essa questão da falta de compreensão também ocorria no primeiro século.
Efésios 1,18 mostra que esse era o fato. Paulo, ele disse que orava para aqueles cristãos em Éfeso o seguinte, olha lá, em Efésios 1,18: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o que acontece? Muitos não tinham percepção dessa profundidade. Então, não é o fato de alguém ter o Espírito que automaticamente ele vai entender tudo com clareza. Porque o caso dele ali, desses aí, é que eles não tinham ainda entendimento da real esperança. E do mesmo modo hoje também, alguns que são ou saíram das testemunhas de Jeová não têm esse entendimento completo, ou do cristadelfianismo, ou da Igreja de Deus do sétimo dia, e outros grupos que ou ensinam que metade vai para o, não metade, mas parte dos cristãos vão para o céu e outra parte vai ficar na terra, ou que ensina que ninguém vai para o céu. Então nós já vimos que estamos construindo aqui o nosso argumento, que não é bem esse o caso. Lembrando também que vocês podem ficar à vontade para colocar suas perguntas e observações, e oportunamente eu as lerei aqui. Bom, sobre Jesus. Jesus, ele vivia no céu, daí ele se esvaziou e se tornou carne. Depois ele voltou para onde? Voltou para o céu, que é a morada dele. Não faz sentido que Jesus não permaneça no céu, ou que volte para a terra, como ensinam algumas religiões. Algumas até dizem que ele não era pré-existente, que é o caso do cristadelfianismo, né? Jesus não existia antes, ele se tornou o Filho de Deus quando recebeu o Espírito Santo, daí ele foi para o céu, mas isso entra em contradição com um montão de outros textos, né? Como o próprio Jesus falou, que nenhum homem subiu aos céus, exceto aquele que desceu. Então Jesus desceu, ele estava lá. O próprio texto que fala que Jesus se esvaziou e tomou a forma humana, então ele estava lá no céu. A oração de Jesus: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes de vir ao mundo. Pronto, acabou. Ponto pacífico, está aí bem claro, né? E Hebreus 6,20 diz que Jesus é um precursor. O que é um precursor? Alguém que vai na frente, que vai ou faz algo primeiro. E aí Hebreus 6,20 diz: onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, seguindo a ordem de Melquisedeque. Se você ler lá no contexto, você vai ver que esse onde Jesus adentrou é o templo celestial, é o céu. Então, se Jesus entrou como precursor por nós, então é porque nós também entraremos. Não podemos confundir partes da Bíblia que diz que nós somos o templo. Sim, nós somos o templo de Deus, o Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós, a igreja, hoje, aqui na terra. Mas isso não elimina o fato de que existe um santuário, ou templo, ou naós, nós vamos falar mais na frente, de Deus que está no céu, para onde Jesus adentrou como precursor e para onde nós também vamos depois. Ele abriu um caminho novo, diz a Bíblia. Esse caminho não existia antes. Que é essa interpretação, fica claro em Hebreus 10, 19. Vamos ler? Hebreus 10, 19. O que diz lá? Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar onde? No Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Ora, o que é o Santo dos Santos? É o Santíssimo, é a presença de Deus. No tabernáculo você tinha o Santo, que é onde nós nos encontramos na situação, simbolicamente falando, hoje, depois que recebemos o Espírito Santo, somos gerados por Espírito, somos novas criaturas. Aos olhos de Deus, estamos numa condição santificada ou perfeita. O pecado adâmico foi perdoado, então entramos no Santo, mas ainda não entramos no Santíssimo. Lembra que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo uma vez só,
por ano. Então é nesse lugar mais íntimo que o cristão adentra quando ele termina fielmente a sua vida terrestre. E é para lá que nós temos confiança, mas confiança para entrar pelo quê? Somente pelo sangue de Jesus. E isso significa receber o seguinte, conforme diz 2 de Pedro 1,4. 2 de Pedro 1,4 diz assim: pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há do mundo. Então essa promessa aí envolve ser co-participante da natureza divina. Em outras palavras, diz que o cristão vencedor, ele vai ser revestido de imortalidade, glória, honra. Ele vai ser um participante da natureza divina, porque ele vai deixar de ser um ser carnal para ser um ser espiritual, à semelhança de Deus, com a mesma natureza de Deus. Não é claro isso? E Colossenses 1,12 diz que nós damos graças ao Pai que nos tornou dignos de participar na herança dos santos no reino da luz. Esse reino da luz refere-se ao reino celestial. Então, meus queridos irmãos, amigos, que estão seguindo esse raciocínio com relação à esperança, né? A esperança do cristão, ela é celestial, e esse celestial não significa algum termo simbólico aqui na Terra, não. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu já disse que alguns acham que essa esperança para os cristãos, ou ela é dupla, significando que alguns vão para o céu, uma minoria, e a maioria fica na Terra, ou outros dizem que é apenas na Terra. Então daí nós estamos falando das testemunhas de Jeová, que dizem que a esperança do cristão é dupla, é Deus que dá, você não escolhe. Deus dá a uns a esperança celestial e a vasta maioria é aqui mesmo na Terra. Mas ainda assim você é cristão, servo de Deus, tal. Há outros grupos, como os cristadelfianos, Igreja de Deus do Sétimo Dia, e outros grupos também que dizem que não. Quando a Bíblia fala de céu, é simbólico, não é lá no céu, é aqui na Terra. Então nós vamos analisar um pouquinho do argumento deles. Não estamos dizendo que esses grupos, esses indivíduos, essas pessoas não sejam sinceras. São grupos sérios, são os cristadelfianos, por exemplo, surgiram muito antes dos estudantes da Bíblia, por exemplo, das testemunhas de Jeová, por exemplo, e são pessoas sérias que não vão à guerra. Aliás, surgiram por conta disso, por se negarem a participarem da guerra civil nos Estados Unidos. Entende que não há um inferno de fogo, uma trindade, entende que a terra será um paraíso, que Israel será restaurado. Então, eles têm verdades importantes, são pessoas sérias. Mas nesse ponto aí, estão falhando na minha humilde observação. Então, vamos lá. Por que que eles entendem desse modo? No caso dos que dizem que a esperança só é terrestre, eles mais ou menos têm o seguinte raciocínio. Por exemplo, Efésios 1,3 diz assim, Efésios 1,3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Notou o tempo presente? Já nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí, lá em Efésios também 2,6, diz assim, Deus nos ressuscitou, tá? Ato passado, com Cristo, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, tanto o tempo presente no primeiro texto de Efésios 1,3, quanto o passado em Efésios 2,6, dizem esses grupos
que isso faz com que seja tudo simbólico. Tá vendo? Então, o céu, na verdade, é aqui na terra, porque nós somos já entronizados. Tá vendo? Aqui está dizendo que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais, mas ninguém foi para o céu, já estamos aqui na terra. Paulo, que escreveu isso, estava na terra, portanto, dizem, raciocinam esses grupos, a coisa toda é aqui na terra. Tá? Só que há um erro muito grande. Porque veja bem, primeiro que nós já fizemos toda aquela observação. Também Colossenses 1,5 diz assim, Colossenses 1,5, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Aí, olha só, aí não tem como distorcer isso. Né? Paulo está falando de uma esperança que está reservada. Se está reservado, é algo que está guardado, não está sendo usufruído ainda. Reservado onde? No céu, pronto. No céu, está lá no céu. Ah, mas será que a esperança está reservada lá por Deus? Mas não significa que ela vai ser lá no céu. Será que é isso? O que diz Paulo lá em 1 Coríntios 4, 8? Vamos lá. 1 Coríntios 4, 8 diz. Aí Paulo estava sendo irônico com aqueles superfinos apóstolos que se achavam mais do que mais, né? Então lá Paulo falou assim, já tendes tudo o que desejais, já estáis ricos, conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasses, para que também nós reinássemos convosco. Isso mostra que Paulo está se referindo, ironicamente, que ele queria que eles já estivessem reinando, para que ele reinasse com eles, com esses superfinos. Então isso, número 1, aponta para um cumprimento futuro do reino. Então o reino não estava literalmente acontecendo ainda, e anula aquela teoria daquele texto que nós lemos lá, de Efésios, né, que fala que nos entronizou nos lugares celestiais como sendo já o cumprimento desse reino. Então como é que eu entendo Efésios 1, 3 e 2, 6? Eu entendo como sendo a posição superior que o cristão tem, porque afinal de contas, o cristão ele é representante de Cristo, ele é embaixador de Cristo, ele está em relação à humanidade numa posição superior porque o pecado adâmico foi perdoado, ele foi adotado por Deus na família divina, ele foi justificado, ele foi santificado. Então esses pontos aí já tornam aqueles outros dois textos como inviáveis para aplicá-los a uma literalidade do reino mesmo, que seria celestial e que seria futuro. E a Bíblia, irmãos, na sua inteireza, ela mostra um cenário diferente, um cenário literalmente celestial, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quero aproveitar agora para dar as boas-vindas para a Aurélia, que acabou de chegar. Seja muito bem-vinda, você, sua filha e a todos. E lembrando também que vocês ajudam muito na nossa obra se compartilharem essa live, para que outros também possam ter acesso a verdades bíblicas conforme o nosso melhor e mais sincero entendimento. Bom, então estávamos falando que a Bíblia, na sua inteireza, aponta para um cenário literalmente celestial. Apocalipse, por exemplo, quando fala do templo, ele fala de um templo celestial. E Hebreus contrasta esse templo celestial com o templo terrestre. Vamos ver? Hebreus 8:5. O que diz lá em Hebreus 8:5? Aqui olha o contraste que o apóstolo Paulo faz com relação aos judeus que estavam seguindo as coisas, né, da lei mosaica, o templo literal, o templo aqui da terra. Aí o que ele diz? Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está no céu.
já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Bom, a parte que me interessa é que o santuário terrestre não é o santuário celestial. O santuário terrestre é uma representação, é uma sombra de um outro santuário, de um outro templo. É nesse outro templo, literalmente celestial, que Cristo entrou ou adentrou, conforme algumas versões da Bíblia. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o Rafael, que acabou de chegar, viu? Obrigado por estar chegando aqui na live. Quaisquer dúvidas, perguntas, podem deixar, que eu respondo depois. E aproveito também para pedir que compartilhem o vídeo se acharem que o conteúdo é relevante. Bem, estamos falando do templo ao qual ou no qual Jesus Cristo adentrou. Vamos ver lá, em Hebreus 9. Nós temos aí, eu vou fazer um apanhado, temos aí alguns versículos, 11, 12, 14 e 24. Mas vamos fazer um apanhado, que diz assim: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou, olha onde ele adentrou, o maior e mais perfeito tabernáculo, ou templo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Ora, onde é que fica então esse tabernáculo que não é construído por mãos humanas? Onde Cristo adentrou? Para onde Cristo foi? Senão, queridos irmãos e amigos, o próprio céu, literal, a morada de Deus. Foi lá. Nós já mencionamos antes, João 14,3, que Jesus disse que iria para um lugar, disse que na casa do pai dele havia muitas moradas, iria para lá preparar um lugar para nós, para que nós estivéssemos com ele. Pronto, é isso. E de fato, os cristãos, eles são vistos com Jesus no céu. No céu mesmo. Aí nós vamos entrar aqui já no Apocalipse. No Apocalipse fala de dois grupos, a grande multidão e os 144.000, e esses dois grupos são descritos num ambiente literalmente celestial. Não vamos entrar aqui em nenhum mérito se os 144.000 é literal ou não, ou se são os dois grupos a mesma coisa, visto de dois pontos diferentes. Pessoalmente eu creio que não, eu creio que são dois grupos diferentes mesmo, mas eu creio que os dois estão no céu. Primeiro da grande multidão, para fundamentar aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Apocalipse 7:9. A partir do 9, e vocês podem acompanhar aí, Apocalipse 7, nós vamos ler o 9, o 10, 11, 12, primeiramente. Olha como é que é feita a descrição, no caso da grande multidão. Diz assim: em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Agora note o versículo 10. E proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Note esse detalhe, a grande multidão, ela está diante do trono e diz, ou declara, que a salvação pertence ao nosso Deus. Daí a partir do 11. O 11 já se concentra nos anjos. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. E aí os anjos falam algo diferente. Os anjos não falam salvação pertence. Quem falou salvação foi a grande multidão, porque a grande multidão ela foi salva da grande tribulação, quando nós lemos a sequência. Mas o que os anjos dizem? Apocalipse 7:12. Exclamando: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então os anjos não falam aqui de salvação.
Eles falam de louvor, de glória, de sabedoria, ação de graças, mas não falam de salvação. Vamos comparar com Apocalipse 19:1, e esse texto é um choque para as testemunhas de Jeová. Você quer fazer que dê um estalo na cabeça delas? Eu já tive essa experiência, que uma vez, alguém tocou aqui, eu desci e comecei a mostrar que eu cria que a grande multidão era um grupo celestial. Aí disseram que não, a grande multidão vai estar aqui na terra, tal. Aí eu pedi que lessem Apocalipse 19:1. E foi aí que eram duas testemunhas de Jeová, tiveram que chamar o ancião lá que estava coordenando o grupo, porque elas ficaram sem argumento. Mas lá diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Vou repetir. Depois destas coisas ouvi na terra. Não. Vamos ler com calma. Depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação. Vamos conectar aqui, olha, gente, Apocalipse 19:1 com Apocalipse 7:10. É quase que a mesma declaração, palavra por palavra. A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então você tem uma grande multidão no céu dizendo que a salvação pertence a Deus. E você tem uma grande multidão no céu, Apocalipse 7:10, dizendo que a salvação pertence ao nosso Deus. A minha conclusão é que não estamos falando de duas grandes multidões, mas da mesmíssima grande multidão. E ela está no céu, e ela está diante do trono. E é o que diz a continuação. No capítulo 7, versículos 13 a 15. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? Notem que para ter a túnica branca, você tem que ser justificado. E você recebe essa túnica quando está no ambiente celestial. Aí Apocalipse 7,14 diz: e eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por este motivo estão, número 1, perante o trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Bom, a palavra santuário, que diz que é onde a grande multidão serve, é a palavra grega naos, que é classificado pelo dicionário Strong como G3485, e o naos, a própria Bíblia diz onde ele fica. Vamos ver onde fica? Apocalipse 11:19 diz a localização do naos. Onde está esse naos, ou santuário? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então esse santuário, ou naos, é a mesma palavra. Você que tem um dicionário grego ou uma concordância, dá uma olhada lá. Você vai ver que é a mesma coisa. Literalmente está dizendo: o naos de Deus está no céu. E Apocalipse 7,15 diz que a grande multidão está servindo dia e noite no naos. É o que diz lá. Portanto, a conclusão é que esse grupo, conforme diz Apocalipse 19:1, é um grupo, é o mesmo grupo, é a grande multidão, está no céu, e não pode ser uma grande multidão de anjos, porque isso é o que as testemunhas de Jeová afirmam. Não, é uma grande multidão de anjos. Mas notaram lá, em Apocalipse 7, que quando fala de anjos, usa uma terminologia diferente? Os anjos não atribuem salvação, porque os anjos não foram salvos. Os anjos fiéis de Deus não foram salvos de nada, mas a grande multidão foi. Então, está aí. E o cenário é celestial. Mais uma vez, isso prova que estamos falando de coisas no céu, não aqui na terra. A mesma coisa com os 144 mil. Apocalipse 14 fala do Cordeiro, lá no versículo 1 ao 3, fala do Cordeiro no Monte Sião, e com ele 144 mil. 144 mil com o Cordeiro no Monte Sião.
Onde é esse Monte Sião? Não é aqui na terra. Então, esses outros grupos religiosos aplicam tudo literalmente, está vendo? Foram para o Monte Sião, ou então foram para Jerusalém, Jesus desceu e virou rei aqui na terra. Mas não é isso. E o 3 diz, e cantavam como cântico novo, ou novo cântico, diante do trono, mesma coisa, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, se eles foram comprados da terra e eles estão no Monte Sião, onde é que eles estão? Não estão na terra. E esse Monte Sião é um Monte Sião celestial. Eles cantam um novo cântico, Apocalipse 5:9 falam, né, que esse cântico, ou novo cântico, é composto das seguintes palavras: Tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Veja que não é na terra, mas sobre a terra. A ideia é que o reinado ele acontece desde o céu e inclui a terra. Vamos lembrar lá de Mateus 5:5, né, que os mansos herdarão o quê? A terra. Mas para viver aqui, não. Herdarão no sentido de serem co-herdeiros de Jesus, reis e sacerdotes. E nós sabemos que essa é uma cena celestial. Né? Apocalipse 5:12 diz, eles proclamavam em alta voz, digno és o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há exclamarem, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, meus queridos irmãos e amigos, o que nós vemos aí é uma coisa assim bem clara. O chamado, ele é para a glória, é para um reino e é celestial. Inclusive tem esse nome, vocação celestial, chamado celestial, soberana vocação. Todos esses termos referem a algo superior, a ir para o céu. Jesus falou que na casa do Pai dele havia muitas moradas, que ele iria para lá preparar um lugar. Então, se ele foi e ele deixou a terra, ele foi para o céu. E, portanto, esse lugar é no céu. E é lá que os cristãos vencedores vão estar. Agora, falando um pouquinho do testemunho do Espírito, que há uma outra confusão também, que as testemunhas de Jeová, nesse caso específico, as testemunhas de Jeová dizem que as classes de cristãos são divididas em duas. As que vão para o céu e as que vão ficar na terra. As que vão para o céu sabem que vão para o céu porque receberam o testemunho do Espírito. E você só pode participar dos emblemas se você tiver essa manifestação sobrenatural. Bom, a questão, irmãos, é que, biblicamente falando, o testemunho do Espírito, ele existe. Ele é um testemunho. Mas a gente tem que considerar alguns fatores. Por exemplo, como ele se manifestava no primeiro século? Como ele se manifesta hoje? E ele precede a unção do Espírito? Ou ele advém ou vem após essa geração do Espírito? Esse é o ponto que a gente tem que considerar. Qual é a ordem? Primeiro eu recebo um testemunho, aí eu participo dos emblemas? Ou eu me ofereço, me consagro, me coloco à disposição, e se Deus me aceita, Ele me gera, e aí eu tenho um testemunho do Espírito? Isso é importante. Bom, nós não negamos que existe um testemunho do Espírito. Romanos 8:16 fala muito claramente, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então está aqui, olha, o Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito, ou seja, ao nosso íntimo, que somos filhos de Deus. Então, assim, na prática está dizendo que no íntimo você sente que você é filho de Deus. Isso não precisa ser algo misterioso,
Não precisa ser algo sobrenatural, mas é uma plena certeza de que você é filho de Deus. O cristão que está em união com Jesus, ele tem essa certeza. O que isso também significava no primeiro século? Porque o Espírito Santo dava outros testemunhos também. Ora, imagina, vamos lá, eu estou lá no primeiro século, o que eu estou vendo? Eu estou vendo pessoas falarem línguas. Talvez eu mesmo falasse em línguas, ou tivesse um dom de profetizar, ou tivesse um dom de curas, ou de interpretação. O que era isso? Não era uma prova? Não funcionava como uma prova de que eu tinha o Espírito de Deus? Também, então, parte do testemunho lá no primeiro século eram essas manifestações sobrenaturais. Mas nós sabemos que hoje nós não temos mais manifestações sobrenaturais. Outra coisa que mostra a ação do Espírito Santo, Romanos 8,14, diz assim: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você ser guiado pelo Espírito de Deus e não pela carne é uma prova que você é um filho de Deus. Também serve como um testemunho de que você é um filho de Deus. Romanos 8, 23. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Então aqui fala que aqueles cristãos tinham os primeiros frutos do Espírito. E é parte do que eu havia dito, né? Tinham o Espírito Santo, tinham poder de cura, tinham poder de língua, tinham poder de profetizar mediante o Espírito. Então isso, como diz a Bíblia, chama de penhor. Chama de penhor, ou seja, é algo que é dado antecipadamente. Olha outros textos que falam sobre o Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 22. Que Deus nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia ou penhor de tudo o que está por vir. É esse o texto que eu estava me referindo. Então, o Espírito em nosso coração. O cristão que se deixa influenciar pela Bíblia, ele pode contar com o entendimento intelectual da Bíblia. Mas o Espírito de Deus é algo maior, é algo que move a sua tendência, a sua inclinação, o seu espírito. Então, o cristão que é gerado pelo Espírito, ele tem isso dentro de si, porque ele tem o Espírito Santo nele, embora hoje não haja mais, como no primeiro século, de maneira espetacular, porque lá no primeiro século serviu para esse objetivo, que é o objetivo de mostrar que a igreja era verdadeira, que havia uma mudança de dispensação dos israelitas para os cristãos e assim por diante. O Espírito também vinha após se ouvir a palavra de Deus. Diz assim, Efésios 1,13. Efésios 1,13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, Jesus, também crido, ou melhor, e nele, o evangelho, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, existe um Espírito Santo que nós não podemos contristar, como diz Efésios 4,30, né? E esse mesmo texto diz que nós somos selados para o dia da redenção. Em 1 João 4,13 diz que Deus nos outorgou ou nos deu o seu Espírito. Então, sem dúvida, o Espírito ele é dado, o Espírito ele existe. O cristão que é gerado pelo Espírito, ele tem essa confirmação no coração, ele sabe que é um filho de Deus. Ele sabe no seu íntimo que é um filho de Deus. Mas preste atenção na ordem. É o que nós falamos da ordem lá, né? Esse é um texto-chave que é bom vocês anotarem também. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6, que diz: e porque sois filhos, ou seja, visto que vocês são filhos,
Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. Então, Deus não pode enviar o Espírito antes de considerar alguém um filho. Porque se você não é um filho, você é um afastado de Deus, você está em união com Adão. Então, primeiro você é aceito na família de Deus para você receber esse Espírito. Então, tem uma ordem aí. Você tem que ser aceito para receber o Espírito. Você não pode receber o Espírito sem ser aceito. Aliás, o Espírito até marca a aceitação. Vamos lembrar lá de Cornélio, que foi o primeiro gentio e sua família, eles receberam o Espírito. Aquilo ali marcou a aceitação deles. Tanto é que se batizaram depois. Então, do mesmo modo, hoje, o cristão que espera receber o Espírito de Deus, ele precisa primeiro ouvir a palavra, depois se converter. Depois, de modo geral, ele simboliza a sua consagração a Deus, porque ele decide seguir a Deus sem reservas até a morte, entendendo tudo que está envolvido. Ele simboliza isso por meio do batismo. E ele participa dos emblemas. Sim, ele participa dos emblemas. Vamos lembrar lá que Jesus falou que todos precisavam participar dos emblemas. Está lá em João 6, 53 e 54. Todos os cristãos, tá? Todos os cristãos. Lucas 6, 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando Jesus falou isso, já deixou aí a planta para nós seguirmos. Arrependimento, conversão, batismo, participação dos emblemas, mostrando que nós realmente estamos querendo entrar nesse novo pacto. E aí, essa é a parte que nós fazemos. E aí Deus aceita ou não essa sua consagração. Se for feita do modo correto, com o coração correto, a intenção correta, ele vai gerar você pelo Espírito. Você vai receber o Espírito Santo. E aí você vai sentir no seu íntimo que você foi aceito. Não porque você vai ter manifestações milagrosas, sobrenaturais, mas você vai notar que Deus está lidando com você. Você vai sentir, você vai ler na palavra de Deus partes, relatos, né, quando fala dos 144 mil, por exemplo, no céu, você se vê ali. Quando fala de que Deus é nosso Pai, você sente isso no coração. Isso é um testemunho. É o Espírito de Deus dando testemunho ao nosso espírito de que é assim. E Jesus, ele contou uma parábola, já estamos chegando no fim da nossa palestra. É uma parábola longa, está lá em Mateus 22, eu recomendo que vocês leiam com calma, mas ali fica muito claro que ele ilustra o reino dos céus com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, ele enviou os seus servos para avisar os convidados. Só que os convidados, cada um deu uma desculpa. Né? Então você vê aí que não é automático, você tem a liberdade de não querer, você tem a liberdade de não aceitar o convite, o chamado, a vocação que está sendo feita. Cada um deu uma desculpa. E aí, o que foi dito? O rei ficou furioso e pediu que esses servos dele fossem para as ruas e convidassem quem fosse encontrado. Então, você vê que isso ilustrava que o convite primeiro foi para os judeus não aceitaram, né? O dono do casamento, né, ficou furioso, destruiu todo aquele arranjo e passou a convidar os gentios. Mas ainda assim, há um convite, e ainda assim você tem que estar com as suas vestes apropriadas. Que é quando você lê lá a parábola inteira, né? E a parábola toda termina
com a observação de alguém que estava lá naquele meio e que não estava preparado com as vestes de casamento. Isso significa que é alguém que realmente manchou a sua veste. E aí, essa pessoa é expulsa, ela perde esse direito. E a parábola é concluída com a seguinte frase: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então isso mostra que o chamado ele é para muitos. Não é para o mundo inteiro, porque nem todo mundo ouve o chamado cristão. Mas dentre aqueles que ouvem, ainda assim, muitos são chamados. Será que Deus iria gerar pelo Espírito todo mundo? Então, esse chamado em si, o chamado literalmente não é a geração pelo Espírito. É isso que eu quero dizer. O chamado é esse convite que é feito pelas páginas da Bíblia. E aí, uma vez que você aceita e se consagra e se converte e dá a meia volta e se batiza se for o caso, participa dos emblemas, e vamos lembrar que na primeira ceia, e podem anotar isso, na primeira ceia ninguém era gerado pelo Espírito. Como assim? Ninguém era gerado pelo Espírito? Sim. Vamos lembrar, primeira ceia, quando o memorial, ninguém ali era gerado pelo Espírito. O Espírito Santo só desceu sobre a igreja algum tempo depois, em 33 era comum, quando eles tiveram as manifestações das línguas de fogo descendo, conforme mostra Atos capítulo 2. Então, nenhum daqueles ali tinha esperança celestial no sentido de que Deus tinha mudado o coração deles. Nenhum dos que participaram com Jesus. Então, estão começando a perceber a questão? É uma live que nós temos um curto tempo, não temos como nos aprofundar muito. Mas eu dei uma pincelada aí. Podemos depois fazer um estudo mais profundo, talvez um artigo, mas também vocês fiquem à vontade para colocar suas perguntas, colocar suas observações, entrar em contato conosco pelo site www.cristãoseb.org, e aí lá tem a aba Contato, você vai ver lá os meios de contato. E aproveito também para começar a me despedir de vocês. Quem quiser também enviar o amor cristão e se despedir, é a hora de fazer isso. Mas, resumindo então, a esperança celestial é para todos os cristãos? O convite está sendo feito. Significa que todo cristão que aceita vai realmente ser gerado pelo Espírito e vai para o céu? Não. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu preciso ter primeiro um testemunho do Espírito para depois participar dos emblemas? Não. Cornélio, temos exemplo dos discípulos de Jesus, né, que participaram ali com ele, nenhum deles era gerado ainda pelo Espírito, só ocorreu depois. A esperança celestial significa que não existe uma esperança para a terra, para o mundo? Também não. Existe uma esperança para o mundo, que é durante a era milenar, que é aqui na Terra. Mas isso é mais para frente. Mas enfim, é muito importante que entendamos que a palavra cristão aplica-se àqueles que vão para o céu, àqueles que são gerados pelo Espírito. Basta realizar aquele experimento mental que eu já falei uma vez, já estamos fechando aqui, estou vendo o tempo ali, né? Peguei uma máquina do tempo, voltei no passado. Qual era a situação que eu encontrava lá? Todo mundo participando dos emblemas, todo mundo com a única esperança de Efésios 4:4. Tem razão de mudar? Não tem. Gálatas 1:8 diz que ninguém podia mudar o Evangelho. Então, voltando para o nosso tempo, a resposta é: o cristão tem também a esperança celestial. É isso que nós queríamos ressaltar nesse vídeo. Quero me despedir aqui do José Andrade, também do Alvarino, que está dizendo boa noite, André, muito bom estudo, bom fim de semana a todos. Do Maurício, que está dizendo uma boa noite, um excelente domingo a todos, com muita paz da parte de Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. A Maria dizendo boa noite, obrigada. Então, todos vocês, irmãos, amigos, muito obrigado pela participação, pela paciência de estarem até agora.
E, por favor, compartilhem esse vídeo. Aqui também o José está dizendo: tenham todos uma ótima noite e fim de semana. E a Aurélia, obrigada mais uma vez. André, boa noite a todos. Então já estamos no finzinho. Boa noite e que Deus abençoe a todos vocês.